Olá pessoal, o professor Estênio voltando com vocês para continuarmos os nossos encontros na disciplina de História do Direito, ou Fundamentos da História do Direito. E dessa feita, em tempo de coronavírus, precisamos marcar mais encontros virtuais e espero que dentro em breve possamos nos encontrar pessoalmente para dar continuidade ao nosso curso. Mas até lá não podemos estagnar. E vamos dar sequência à nossa disciplina e hoje tratando sobre o direito na antiguidade. Nesse momento, trataremos particularmente do direito na civilização egípcia, essa proeminente civilização que se destacou por uma evolução fantástica, para alguns até difícil de explicar, no campo da engenharia, no campo da matemática, da arquitetura, da medicina. E a sua obra fala pela sua capacidade e engenhosidade, não é verdade? Se nós observarmos a construção daquelas fantásticas pirâmides de Quéops, Quefren, Miquerinos, pirâmides construídas no deserto do Saara, no norte da África, às margens do rio Nilo, pirâmides com mais de 200 metros de altura, com pedras alinhadas e colocadas meticulosamente, pedras pesando várias toneladas, içadas, guindadas por alavancagens extremamente engenhosas. Há quem acredite até mesmo, depois de ler a obra, eram os deuses astronautas, se realmente a civilização humana teve origem no planeta Terra, não é verdade? Pode ser que alguns de nós sejamos um pouco egípcios ou até mesmo extraterrestres, quem sabe. Mas para ancorarmos nos portos egípcios, nós então precisamos resgatar a fala do nosso último encontro, quando tratamos do direito na pré-história, ou até mesmo na discussão da possibilidade de um direito que antecedeu a historicidade. Ora, nós então concluímos que os historiadores delimitaram ou fasearam ou distribuíram em épocas civilizatórias, balizada por marcos civilizatórios da evolução do homem na Terra, os primórdios de 4.000 anos antes de Cristo como um marco temporal importante que teria sido o início do domínio da escrita. E isso está muito bem alcançado por fontes históricas, uma vez que o próprio Champollion, um antropólogo francês, que em 1901 teria conseguido decifrar hierógrafos e, com isso, conhecido mais de perto o que foi a vida da civilização egípcia. Ora, estamos então no berço da história egípcia,
para mais adiante, depois de compreendê-la um pouco melhor, possamos falar de uma possibilidade de um direito egípcio, e é um bom momento para inicialmente dizermos que estamos falando de 40 séculos antes de Cristo. Nós devemos entender o que é que significa isso na história da humanidade, não é, pessoal? Por quê? Porque, segundo a história nos mostra, superamos uma era glacial no planeta que acabou por volta de 13 mil anos antes de Cristo. Portanto, os antropólogos e cientistas e antropologistas dizem que de 12 mil anos antes de Cristo, esses antropólogos identificaram a marca da evolução do homem no continente africano, e por volta de 7 mil anos antes de Cristo, teríamos então registros de uma viragem importante daquele homem descendente do Homo sapiens, para alguns até da mulher sapiens, embora não haja esse registro dessa nomenclatura, né? Tivemos aí recentemente a nossa ex-presidente referindo-se à mulher sapiens para dar um grau de feminismo maior à história do homem. Mas fato é que, por cerca de 7 mil anos antes de Cristo, o homem passou a ter uma vida mais sedentária, como vimos, e basicamente pelo desenvolvimento da agricultura, é fato. O homem, na sua erraticidade, ou como nômade, né, ele, ao consumir seus alimentos, ele provavelmente, então, deixou cair sementes que vieram a despertá-lo para a certeza de que ele poderia plantar e colher do seu plantio, e não simplesmente colher somente aquilo que encontrar na natureza. Esse homem que passou a ter uma vida sedentária, em cerca de 4 mil anos antes de Cristo, então, ele passou a desenvolver a escrita rudimentar. Então, se nós olharmos para a África e também para aquela região que os historiadores chamam de crescente fértil, onde hoje está o Iraque, nós encontraremos a civilização mesopotâmica, que ficou famosa, né? E vocês bem se recordam dos estudos lá do ensino médio, né? Onde aprofundaram o estudo das civilizações antigas, do rei Nabucodonosor, que foi o criador dos jardins suspensos da Babilônia, que tanto encantou os egípcios quando da sua dominação. 4 mil anos antes de Cristo é um marco temporal onde encontramos os sumérios habitando parte dessa região entre dois rios, que é o significado de Mesopotâmia. No caso, esses rios são o Tigre e o Eufrates. Essa civilização desenvolveu, ao tempo da civilização egípcia, a escrita rudimentar. É verdade que eles utilizavam, os sumérios, 4 mil anos antes de Cristo, eles utilizavam já argila e estiletes para expressar-se. Mas cerca de 500 a 600 anos depois, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, 35 séculos
antes da era cristã, nós identificamos em forma de cuneiformes, que era a escrita mesopotâmica desenvolvida por aquele povo, que tinha essa nomenclatura por causa da forma de cunha que eles utilizavam, com pequenas formas para essa escrita. Portanto, ingressamos na Idade Antiga, nos perguntando da origem do direito na Antiguidade. Fica para nós, marcadamente, que os povos do Oriente Próximo e os povos, portanto, do Egito, referindo-nos aos egípcios, aos mesopotâmicos, também aos hebreus, como veremos mais adiante, aos próprios gregos, antes de chegarmos na Itália, na Roma Antiga, foram os predecessores de uma cultura jurídica. Ora, portanto, o Egito, localizado na parte setentrional da África, ela, segundo o próprio historiador grego Heródoto, seria uma dádiva, um dom do Nilo. Ele dizia que o Egito só existia ou existira porque existiu o rio Nilo. Então a civilização egípcia, ela desenvolveu-se à margem do Nilo, e é interessante ver que os fluxos e refluxos dos níveis do rio Nilo formaram ao longo, de toda a sua margem material bastante fértil. Inclusive os antigos chamavam o Egito de Kemet. Kemet com K. Kemet significava negro. Era porque esse material decomposto às margens do Nilo, que fez com que a agricultura egípcia pudesse existir e, portanto, a civilização egípcia pudesse existir, era bastante escura, né? Ora, então, se por um lado, indiscutivelmente os egípcios, eles foram uma civilização que se destacou na engenharia, na medicina porque embalsamaram múmias, como a de Ramsés II, que está lá no Museu do Cairo até hoje. Ramsés II viveu por volta de 1700 anos antes de Cristo e a múmia está lá perfeitamente preservada. Eles, portanto, ao buscarem essas técnicas de mumificação, desenvolveram a sua medicina de forma muito avançada para a época, não é? Mas e o que dizer do direito? Ora, para falar do direito, e nós repetimos isso e de forma incansável, não há como conhecer o direito de uma civilização sem conhecer suas relações sociais, suas estruturas sociais, sua cultura, porque o direito é um produto da cultura humana, né? Portanto, a história e o direito se encontram numa encruzilhada denominada homem e sua cultura. Ora, os egípcios, portanto, eles desenvolveram uma monarquia teocrática, era uma civilização extremamente religiosa. Eles, no início, se organizavam em pequenas tribos. Esses aglomerados de tribos passaram a ser denominados de nomos. A expressão nomarca, diferente de monarca, advém do fato de que nós tínhamos governantes, não é, nessas civilizações egípcias, dos nomos, que se denominavam nomarcas.
Ora, a partir do momento em que o Egito organizou-se a partir dos nomos em reinados, e aí nós tínhamos um Egito dividido entre o Alto Egito e o Baixo Egito, o setentrional, o norte egípcio e o sul egípcio, por volta exatamente de 3.200 anos antes de Cristo, nós então temos a unificação desses reinos egípcios e com isso o início da governança de um rei faraó, né? Então, escritos nos apontam, embora haja muita divergência em relação à cronologia, não é? Na cronologia dessa historicidade dos reinos e dos faraós egípcios, indiscutivelmente era uma monarquia teocrática e eles tinham, portanto, o faraó como um deus vivo. O poder divino do faraó de ditar leis. Esse faraó, o deus homem, o sucessor de Horus, portanto, ditava o que era justo. Ora, nós então passamos a encontrar na civilização egípcia um desenvolvimento do direito penal, e vocês terão oportunidade de mergulhar nas instituições penais em breve. O direito penal da época era extremamente cruel, não é? Identificavam-se, por exemplo, que o Conselho de Sacerdotes, que era a mais alta corte judiciária egípcia, condenava as pessoas a serem atiradas aos crocodilos. E havia um apelo divino: se os crocodilos decidissem que aquela pessoa era inocente, não a devorariam. Mas não somente isso, a técnica de empalamento ou empalação, o empalamento que consistia em introduzir um madeirame no ânus da pessoa e deixá-la estaqueada até a morte, que tanto aterrorizou a Europa, quando os bárbaros também passaram a utilizar durante a Idade Média essa técnica. Gengis Khan, ele fazia questão de, após empalar seus inimigos, olhar nos olhos deles até que eles viessem a perecer, e implantou, portanto, uma cultura de terror e pânico. Seus inimigos chegaram muitas vezes a se render antes do combate, temendo as torturas e as empalações. Mas isso vem dos egípcios desde muito antes, não é? Ora, então fica para nós que há registros de testamentos. Interessante destacar, já que estamos falando em testamentos, que nos leva, portanto, ao direito das sucessões, um direito diretamente ligado ao direito de família, que as dinastias e a realeza egípcia tinha uma longevidade muito pequena. Os faraós ou as mulheres, que também, no caso, o último faraó foi uma mulher, Cleópatra, né? Eles viviam muito pouco. E aí chegamos a uma conclusão de que viviam pouco porque casavam entre si. Os parentes se casavam, irmãos se casavam para manter, portanto, o poder dinástico e, claro, a riqueza, já que quase todas as terras do Egito pertenciam ao faraó e seriam destinadas aos seus sucessores, né? Mas o direito, portanto, concedeu um grau de igualdade às mulheres na antiguidade egípcia, que nós não
encontraremos na civilização mesopotâmica, por exemplo, e nem muito menos na civilização romana, que vai vir, portanto, dois 2000 anos depois, no caso dos egípcios, 1400 anos depois dos egípcios, né, os romanos, a fundação de Roma medeia por volta de 700 anos antes de Cristo. Portanto, mais de 20 séculos antes, nós já tínhamos um direito penal rigoroso e já tínhamos um direito que reconhecia igualdade entre homens e mulheres no Egito. Interessante essa faceta. Mas é importante dizer que tudo referente ao direito egípcio está sempre num plano ainda de suposições a partir de fontes históricas que são atas de julgamentos, contratos, mas é importante que se diga que jamais foi encontrado resquício de nenhum código de leis egípcias, em que pese documentos jurídicos e administrativos de 3.100 anos antes de Cristo, portanto, da época da unificação egípcia, do início da governança dos faraós, já apontavam leis egípcias, mas essas leis jamais foram encontradas, né? Então, nós poderemos destacar alguns aspectos interessantes dessas fontes históricas que dizem, então, sobre a igualdade de gênero na civilização egípcia, do casamento consanguíneo, portanto, identificado, essa mantença do sangue real como um objetivo, né? A figura da testemunha tinha uma característica interessante durante esse momento do processo criminal egípcio, onde a testemunha era obrigada a apontar os crimes e os criminosos, não é? Inclusive, a própria testemunha poderia, em mentindo, ser condenada à morte. Portanto, registros públicos egípcios dão conta de que havia um sentimento enraizado de justiça nessa civilização, mas é bom que se diga que esse sentimento tem o nascedor, o coração do faraó e, portanto, o seu saber de divindade. Né? Ora, então, não havia liberdade da testemunha em não falar o que sabia acerca de crimes. No direito sucessório ainda, há uma identificação muito clara de que o primogênito ele não tinha direitos diferenciados dos demais irmãos. Em muitos momentos, nós vamos ver adiante, que em outros sistemas jurídicos, nós vamos encontrar que o primogênito ele tinha direitos sucessórios privilegiados, fazendo escolhas de bens ou até mesmo sendo o único herdeiro. Bem, pessoal, a seguir nós vamos nos debruçar sobre outra civilização da antiguidade para ver de perto o direito na Mesopotâmia e, portanto, antecedendo a nossa visita ao direito grego. Então, eu fico por aqui nesse momento para não me estender em gravações muito longas, porque sei que se tornariam enfadonhas e não é o nosso propósito. E nós vamos, então, concluir por hoje que os egípcios
designaram um grande legado para a humanidade. Mas não necessariamente vamos reconhecer que esse legado esteve no campo das ciências jurídicas.